Calma aí. Por que é interessante a gente entender como é que funciona essa questão de arquétipos? Para a gente se posicionar através dos arquétipos. Porque a gente consegue fazer mais empatia e gerar mais conexão quando a gente utiliza essas figuras, esses posicionamentos para gerar conexão com as pessoas. Então, assim, já foram identificados alguns arquétipos, na verdade são 12 arquétipos, que às vezes mudam de nome, de acordo com a pessoa que você estiver estudando, mas normalmente eles são muito parecidos, são 12 arquétipos que foram adaptados do trabalho do Jung. O Jung era um psicólogo suíço, tá? É o pai da psicanálise, é um dos pais, né, da psicanálise, e ele reparou esse padrão comportamental em grupos de pessoas, tá? Então, existia, ele viu nos clientes deles, nas pessoas que ele estudava, que existiam padrões de comportamentos que podiam ser definidos entre grupos de pessoas, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Deixa eu abrir aqui, só um segundinho. Quando a gente está falando de branding, né, a gente está falando de posicionamento de marca, tá? O que vem na sua cabeça quando você pensa em lealdade? Pode falar aí, Tiagão. Cara, lealdade é você ter uma predisposição. Não, imagem. Qual imagem vem na tua cabeça quando você pensa em lealdade? Imagem? Isso. Lealdade. Cara, é uma imagem de, por exemplo, pai e filho. Pai e filho. O que a gente está falando? A gente está falando de conceitos e ícones. Eu acho que eu dei uma bugada aqui, porque eu vi que minha tela deu uma... Não, tá normal. Tá normal? Tá. Então, você viu que a gente definiu uma imagem, um ícone. Tá? Você pode também ter falado o cachorro. O cachorro tem uma coisa muito de lealdade, de ser o melhor amigo do homem. Tá? Quando você pensa em bondade, quem que vem na sua cabeça? Bondade? Bondade. Cara, na minha cabeça é uma imagem do senhorzinho, vozinho. De um senhorzinho, vozinho. Um nome. Diga aí o nome de quem vem quando você pensa. Um ícone da bondade. Jesus. Jesus. Você pode falar também a Madre Teresa. Né? Também. Então a gente começa a associar pessoas e ideias com conceitos, né? Às vezes com palavras, com termos, tá? Isso é muito comum. Isso o ser humano faz durante todo... A gente é humano, a gente faz isso. A gente associa ideias, imagens, pessoas e conceitos e a gente vai colocando eles em gavetas, tá? Então, como marca, a gente quer fazer o quê? A gente quer se aproveitar dessas ideias que as pessoas já têm, já existem, para amplificar o poder da nossa mensagem, tá? A gente quer entrar nessa gaveta que já estão essas ideias e falar, ó, a minha mensagem, ela tem tudo tem a ver com isso aí, sacou? Ela tem a ver com isso aí, com essas ideias que você já tem de segurança, de lealdade, do comportamento mais tem a ver com tecnologia. Quando você começa a entrar nos mesmos conceitos, nas mesmas direções, a gente consegue já pegar as ideias que as pessoas têm já sobre isso e utilizar ao nosso favor, tá? Essa é a ideia, a gente fazer isso de uma maneira consciente. Às vezes você já até faz isso, tá? Você já faz isso, mas não de forma consciente. Às vezes a sua personalidade já tem algum desses arquétipos. Normalmente, cara, eu falei que são 12 arquétipos, né? Deixa eu compartilhar aqui na tela. A gente não fica em um arquétipo só, tá? Então, dependendo do grupo que a gente está, a gente faz arquétipos diferentes, a gente veste arquétipos diferentes. Num trabalho, você pode ter um arquétipo, que você mantém um tipo de posicionamento, mas na sua família você tem outro,
tá? É normal a gente transitar entre esses arquétipos. Mas como identidade de marca, como branding, como a identidade do seu expert, você vai querer ficar em um arquétipo só, tá? Fica mais poderoso. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui nessa sala. Deixa eu ver aqui no Zoom. Zoom. Calma aí, só um segundinho, participante. Só abrir aqui, senão... Não, tá de boa, tá? E aí, esse negócio. A gente tem que pensar no nosso expert, tá? O branding do expert, normalmente, é função do lançador definir o branding do expert. Criar esse universo de palavras, de imagens, de atitudes que o expert vai começar a falar. Um expert que não tem um trabalho bem posicionado vai ficar postando coisa pessoal, vai ficar postando qualquer coisa. A gente, como lançador, como experts em lançamento, a gente tem que direcionar essa pessoa, esse especialista, em um caminho que conecte melhor com a audiência dele. Porque às vezes o cara tem muito conhecimento, mas não consegue se conectar com sua audiência. Tá? É disperso, né? É disperso, faz um trabalho que não é focado. Hoje em dia, principalmente a gente que trabalha com isso, quando a gente vê um perfil de alguém que está trabalhando para a marketing digital, é muito claro. É muito claro a gente ver que o cara começou a definir uma linha editorial, uma linha de conteúdo. Isso fica muito claro quando a gente vê alguém que não fazia nada e aí, vou lançar um produto. Aí começa numa sequência tipo um Project Launch da vida, a pessoa começa a postar conteúdos, tá? De uma maneira ensandecida, né? Aí a gente vê o Raiz, o Nutella, né? Um videozinho com nugget, legenda de conteúdo. Isso é um trabalho muito comum, tá? Mas a gente, antes de fazer tudo isso, a gente tem que definir qual é a linguagem, qual é o arquétipo que a gente vai utilizar, tá? Entendi. E assim, como definir esse brand, essa Então, linguagem do expert? primeiro a gente tem que entender quais são esses 12 principais, tá? Que é o que eu vou falar para vocês. Primeiro a gente tem que entender isso. Isso é um trabalho mais extenso, não é um trabalho de meia hora, sacou? A gente tem que entender quais são esses 12, entender quais são as outras pessoas que trabalham nesse esquema para você ver qual é esse universo de voz, tá? E depois definir um monte de coisa. Porque não é só o posicionamento, são as cores. Calha bom aqui. São as cores, tá? As cores são importantes você definir, o tipo de tipologia é importante você definir, o tipo de imagem, tudo isso vira uma coisa só, que a gente chama de branding ou identidade visual, tá? Às vezes a gente faz isso por projeto. Como assim por projeto? A gente vai fazer o lançamento, que nem o próprio Vinícius fez, era o resgate. Aquilo foi uma identidade específica para um projeto. Agora ele está fazendo um outro projeto, que seria o lançador, tá? Ele vai assumir um branding específico para começar a falar aquilo, tá? E ele faz isso muito bem. Tudo bom, Calebão? Tá me ouvindo aí? Tô sim. Tá me ouvindo? Bom, tô ouvindo, cara. Bom Show de dia, bola. quase boa tarde. Bom dia. Estamos juntos aí, tá? Então, a gente está falando, cara, de branding, tá? E qual é o arquétipo que a gente vai utilizar no Expert. Isso aqui é muito parecido com gatilho mental. Vocês já estudaram gatilho mental? Eu cheguei a ver, sim, mas não aprofundei ainda não. Qual é a ideia por trás do gatilho mental? Que o ser humano, durante a sua evolução, foi criando comportamentos, tá? Que são automáticos, independentes da situação. Então, assim, as pessoas tendem a reagir da mesma maneira. Questão de evolução mesmo. Por exemplo, você vê o fogo, você sabe que queima aquela porra. Você não vai meter mão no fogo. Você não precisa queimar a mão para saber que a porra queima. A sua evolução, você instintivamente, por instinto, você já sabe que o fogo queima, tá? E você não mete a mão. Isso é um processo evolutivo. E a questão de arquétipos também. As pessoas, durante a história da humanidade, já foram. O que são os deuses gregos? São arquétipos de tipos de comportamento,
tá? Eles tendem a ser isso. Então, isso foi uma época muito grande da história tinha isso, tá? Então, a gente vê representações das nossas crenças, do nosso inconsciente, basicamente, isso são arquétipos. Aí o Vini tá aí, ó. Legal. Deixa ele entrar aí também, tá? E quando a gente está falando de branding, o que é branding? Branding é a gestão pessoal da marca. A gente fala pessoal porque aqui a gente está trabalhando com experts, tá? Uhum. A gente tem que se posicionar e agir de uma maneira que a audiência compreenda claramente, tá? Como comunicadores, como especialistas em lançamentos, a gente também é especialista em comunicação, tá? Não é só tráfego, não é só landing page, é comunicação de uma maneira geral. Quando a gente está falando de tráfego, é fazer a comunicação chegar na pessoa certa, tá? Mas se a gente comunicar carne para vegano, não adianta porra nenhuma. Então a gente tem que saber quem é a pessoa e com qual linguagem a gente está falando, tá? E tem que ser muito claro, e a proposta do expert tem que estar muito claro no que a gente está falando. Então, por isso que é importante definir isso antes de começar a falar, tá? Só um negocinho, Guilherme, e é tão importante isso que você falou, é um negócio que foi um negócio bem interessante, é o gatilho mental do brand, né? O arquétipo. No processo de desenvolver marca também, que eu faço sempre pesquisa antes de começar a desenvolver para entender. E eu fiz um recente, um expert e cliente aqui também, tanto do off quanto do online, e é o do explorador, né? E antes disso, ele fazia de qualquer forma ali, né? Quando a gente entendeu, eu mostrei para ele que o arquétipo dele é explorador, o que significa tudo, e aí veio o ícone da águia, então assim, veio todo um trabalho que não dá erro. Quando você começa a falar, você está falando para a mesma manada, né? Então os caras estão te ouvindo, a audiência começa a te ouvir quando você faz um... É que nem aquele negócio, você falou do explorador aí. Tem aquele negócio, o visual da... Pode ser rebelde ou explorador. Você tem que definir também para ficar... Você não precisa falar em um arquétipo só. Uhum. A gente vai ver melhor esses arquétipos, tá, Thiago? Mas beleza. existe de uma maneira geral isso. Então, o que o Rodrigo falou foi muito importante. Isso vai dar o quê? Vai dar uma base, sacou? Toda a nossa comunicação vai estar naquele negócio. E quando a gente faz uma comunicação com base ao longo do tempo, você consegue fazer uma proposta muito forte. Você pega essa ideia que todo mundo já tem sobre que ele falou, sobre o explorador, e traz isso para você. Aí fica muito fácil a pessoa te identificar dessa maneira, porque ela já conhece isso, entendeu? É aquele negócio, pô, você de cara já se identifica com aquela pessoa. Por quê? Porque você já está trazendo todo o inconsciente que existe sobre aquela ideia para você, tá? Aí fica mais fácil. Não é um trabalho sem de qualquer jeito. Então, o que são os arquétipos aí, de acordo aí com Jung, né, que fala? São formas ou imagens de natureza coletiva. Olha o que eu vou ler e depois eu vou trazer o que é importante dessa pequena frase aí, que ocorrem praticamente em toda a Terra, em todo o planeta, como constituintes de mitos e, ao mesmo tempo, produtos individuais de origem consciente, tá? O que ele quis dizer aí? Que são imagens, né? Imagens, representações coletivas, ou seja, de todo mundo, que ocorrem praticamente na Terra inteira, tá? Independente das diferenças culturais. Isso é comum, ele reparou isso. É claro, se a gente estiver falando de uma tribo africana, vai ser um pouco diferente a maneira que eles veem as coisas. Mas, às vezes, as figuras vão estar lá, só que representadas de maneiras diferentes, tá? Então, ele constitui os mitos, que são essas ideias que ficam no nosso inconsciente, tá? E eles também representam produtos individuais. Então, não só tem aquela figura geral, mas isso também pode ser para figuras únicas, né? Então, são individuais. A pessoa, o próprio indivíduo, tem esse tipo de comportamento, tá? Esse cara aí é o Jung, esse senhorzinho aí. Ele fumava o cachimbo. Acho que todo mundo que fuma cachimbo já vira senhor automaticamente, né? Se eu fumar um cachimbo agora, eu já viro um senhor em 2 segundos, tá? Tem um livro chamado O Herói e o Fora da Lei. Então, o que acontece? No meio corporativo, essas duas pesquisadoras, a Margaret
Mark e a Carol Pearson transformaram essas ideias do Jung e trouxeram isso para o meio corporativo, tá? Que é a ideia de branding, né? Como a gente faz marcas fortes aproveitando desses 12 arquétipos. E esse livro é um livro chamado aí O Herói e o Fora da Lei. Depois eu mostro aqui a capa do livro. É um livro que dá até para achar em e-book, em PDF, tá? Tem audiobook, Guilherme? Não Certo? faço ideia. Eu não esbarrei com ele com Eu vou audiobook na minha procurar. pesquisa, não. Tá? Beleza. Elas dizem o seguinte, que quando a gente faz um esforço ativo de utilizar esses arquétipos, tá? Para imprimir significado aos nossos produtos, a gente gera maior identificação e sinergia entre marcas e pessoas, tá? Quando a gente está lançando um expert, a gente transforma aquele expert em uma marca. E aquela marca tem alguns produtos. Esses produtos a gente chama de lançamentos, tá? O lançamento é o nosso produto e o expert é a nossa marca. Para guiar esse processo, a Mark e o Pearson, elas enumeraram 12 arquétipos, tá? Que são aplicáveis às marcas, dividido em 4 grandes grupos, 4 setores, tá? Para a gente fazer o processo de branding equity, tá? De construção e desenvolvimento da marca. E pulei, né? Eu só queria arrastar o zoom para cá. Beleza. Não sei se você já percebeu aí, Thiago, mas você já notou que tem marcas que atraem a gente e outras que a gente nem lembra, tá? Às vezes é muito comum a gente lembrar do comercial, talvez, que foi feito da marca, mas a gente não saber de qual marca foi aquele comercial. Realmente. Tá? Ele fica na nossa cabeça, ele cria a nossa awareness, ele chama a nossa atenção, mas a marca em si é tão irrisória ali que você não lembra qual foi a marca que fez aquele comercial. Está construída ainda, né? Nesse caso. Porque às vezes o cara usou ali uma ideia muito maneira, uma imagem muito impactante, mas às vezes não condizia com a própria postura que a empresa toma. E aí a gente cria uma dissonância. A gente não registra que aquela marca quer dizer aquilo, entendeu? E como é que a gente entende essa afinidade? O que atrai as pessoas às marcas, tá? Então, quando a gente utiliza essas figuras do arquétipo, é importante, a gente consegue criar conexões mais profundas com as pessoas, tá? Isso de uma maneira geral aí. Então, quando a gente pensa no Batman, a gente já tem aí uma figura do herói sombrio. Isso é construído ao longo do tempo, mas já vira um ícone para a gente. A gente não precisou fazer essa construção, ela já existe, tá? Quando a gente pensa aí no Coringa, a gente também já tem uma construção de imagem disso, tá? E um dos primeiros arquétipos que a gente começa a estudar é o arquétipo do herói. E o lema desse cara é: onde há vontade, há um caminho, tá? O herói tem muita dessa questão da disciplina, do foco, dessa ideia de querer melhorar o mundo, tá? De ser um campeão de um povo, por exemplo, tá? Ele quer provar o valor ao mundo e a si mesmo. Ele é dinâmico, ele é veloz, ele tem orgulho de ser disciplinado e ágil, ele busca sempre desafio. Então, as marcas que pretendem explorar esse arquétipo precisam oferecer produtos que estão ligados a aptidões e competências e que ofereçam desafios ligados ao perigo e à velocidade. Isso aí é mais ou menos. Esse texto eu peguei pronto, tá, gente? Esse texto não é de autoria minha, não. Só copiei e colei aqui, tá? Ele está sempre tentando superar seus limites, agindo de forma corajosa, além de tentar sempre melhorar o mundo em diversos aspectos, tá? Isso é um perfil do herói. O cara tem que ser o herói. Uma marca que faz muito bem isso, que eu até... Não sei se você viu meu Instagram, Thiago? Cara, não, vi não. Cheguei a ver, não. Eu vi as mensagens hoje do... Isso tudo aqui no Instagram. Ó, deixa eu abrir aqui o meu feed. Abre feed. Esse é o nome da pessoa. Ó, tem tudo isso aqui, esses 12 arquétipos já, tá? Só que aqui eu consigo botar mais coisa. Que aqui eu não consigo... É o mesmo texto,
É o mesmo texto, é a mesma coisa, tá? Só que tem umas animaçõezinhas e é um material mais multimídia, tá? Então, eu vou abrir esse material aqui. Deixa eu compartilhar de novo minha tela, que eu acho que eu compartilhei sem som. Deixa eu ver Computer Sound. Tá, agora foi. Tudo bom, Fernandas? E uma marca que segue muito esse perfil do herói, na minha opinião aqui, é uma marca de relógio, tá? Suíço. É Suíça, legal? Acho que sim, tá? Olha os comerciais que eles têm. Vê se não entra nesse tipo de imagem. Vocês estão ouvindo o áudio do comercial? Tô ouvindo. I have been one acquainted with the night. I have walked out in rain and back in rain. I have outwalked the furthest city light. I have looked down the saddest city lane. And have passed by the watchman on his beat. And dropped my eyes, unwilling to explain. I have stood still and stopped the sound of feet. And further still, at an unearthly height, one luminary clock against the sky proclaimed the time was neither wrong nor right. I have been one acquainted with the night. Show, hein? Cara, e aí você vê, é uma comercial de relógio, sacou? O que ele está falando? Ele estava do conceito do tempo, de você vencer o tempo, de você estar sempre ali lutando contra o tempo, chegando no amanhã. Cara, uma ideia muito maneira. Tá, esse aqui é gigante. Esse aqui seria o processo de criação do design do relógio. Mas é uma ideia muito conceitual, tá? Mas que esse é um relógio caríssimo, tá? É tipo, não chega a ser o preço de um Rolex, mas é um relógio bem caro. Então, assim, eles filtram, ele tem que bater não só na ideia que ele quer passar como marca, mas o consumidor dele tem que se identificar com aquilo, tá? Tem que se identificar com aquela imagem, com aquela ideia. Então, você viu que ele falou exatamente do que a gente estava falando ali do arquétipo do herói. A questão da velocidade, de superar desafio, de ser melhor, de estar ali, tá? Isso tem muito a ver com essa pegada aí. Então, a Nike também tem muito isso, tá? Eu até postei no bate-papo aí, a Nike, ele identifica muito isso, né? Bem claro com o herói. E é uma coisa que eu acho que é interessante, prático também nessa parte do arquétipo, principalmente do herói, sempre vai ter no final de um comercial, de uma campanha, o finalzinho ali de alguém que é o decisivo do negócio, né? Então é o típico do herói, né? Então sempre vai ter alguém no centro das atenções ou o próprio assunto ali, bem enfatizado no final, né? Ou seja, o Superman que abre a capa e vai embora e você deixa bem claro ali quem foi o... Lembrando, tudo aí a gente está falando de comportamento ativo, tá? Então, qualquer arquétipo que a gente está falando aí, quando a gente fala de branding, de brand expert, é uma coisa ativa, tá? Então, você não pode fazer tudo isso e não querer aparecer. Não, pelo contrário. Tudo isso é para te dar um posicionamento quando você está aparecendo, tá? Sua vida pessoal não precisa ser isso, mas é difícil você destoar uma coisa da outra, tá?
Mas você também não precisa ser o tempo todo isso. Mas você tem que se posicionar dessa maneira. Deixa eu ver aqui o comercial que o roteiro mandou. Relapso. 76% de chance de errar o alvo. Imprudente. 50% de chance de fracasso. E essa não é uma maneira aceitável de se chegar ao treino. Mesmo os melhores jogadores do momento cometem erros. Eles arriscam muito. Afinal de contas, são apenas humanos. Mas e se não fossem? Apresento a vocês o futuro do futebol, os nossos clones. Tomadas de decisão perfeitas, resultados garantidos. Isso é o que o povo quer. O futebol mudou para sempre. Neymar e os clones antes da partida. Mas agora... Opa! Ele foi derrubado. Rony parece preocupado. Acho que os clones entraram na cabeça dele. Agora o Ribéry está sendo substituído. Peraí, aquele é o Ribéry voltando pro campo? Os tempos mudaram. O futebol mudou. Eu não sei se isso Será esta a última vez que veremos Cristiano Ronaldo? E a pergunta agora é, será este o fim do futebol fenomenal? Ele é 5 minutos, se quiser passar pra frente, ou se quiser ver tudo também. Vou botar um pouquinho mais rápido, só para acelerar. Agora, no basquete, não arrisque com... Pô, esse Ronaldo, é o Ronaldo aí? É o fenômeno? Esse é o fenômeno. Tá no shape o fenômeno aí. Tá no shape, tá bonitinho. Então lembrei aqui. LeBron perfeito. Antes da Perfect League, o futebol era um negócio imprevisível e ousado. Eu mudei isso. O que você acha que aconteceu com os originais? Você quer dizer o que eles estão fazendo e onde estão agora? Quem se importa? Eu sou o Zlatan. Eu sou o Zlatan. Ei, olha aqui, eu sou o Zlatan. 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 O gerente sabe disso. Deixa eu adivinhar, mesmo da semana passada? Tem certeza que você não quer permanente? Tá de brincadeira. Zlatan. Sai, Zlatan. Sai fora, Zlatan. Ei, o que aconteceu? Por que tá todo mundo aqui? Pra provar que eles estão errados. Pra salvar o futebol. Eu gostei do que você fez neste lugar. O jogo que nós amamos está morrendo. Os clones estão acabando com ele. Nós devemos nos erguer. Desculpa, deixa eu só postar essa. Todos nós queremos acabar com os clones, mas eles são invencíveis. Zlatan concorda. Ninguém acredita que eles possam ser derrotados, mas vocês podem fazer isso. Eu quis dizer todos vocês juntos. Lembrem-se o que faz vocês serem os melhores. Vocês não têm medo de arriscar. Como se fosse um jogo. Eles jogam como se fosse um emprego. Vocês arriscam tudo pra vencer. Tudo. Não há risco maior do que jogar sem arriscar. É oficial, os originais estão de volta e desafiam os clones para um jogo morte súbita. Se eles beberem, prometem deixar futebol pra sempre. A pergunta é, como eles vão vencer os clones perfeitos? Este é o palco da maior partida do planeta. O mundo inteiro está assistindo. Quem matar primeiro ganha, sem segunda chance. Deixa isso comigo. Não há risco maior do que jogar sem arriscar. Oh, por aqui. Tchau, tchau. Tô passando. Não, assim é muito fácil. Bem melhor. Ora isso. Maneiro, né? Que louco, hein? Bem legal aí o comercial, tá? Ah, já deu. E isso é a Nike vendendo, tá? É a Nike vendendo. A gente tem que falar assim, um trabalho desse não é um trabalho barato, tá? Você vê 5 minutos de animação, com roteiro, com produção, com caramba 4, uma animação de qualidade nível Pixar, sei lá. Então, é caro. Por que eles investem dessa maneira? Para quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo?
Eles sabem o que estão fazendo. Então, a Nike aí é muito forte. E arquétipo do herói funciona muito bem. Então, eles pegaram e colocaram esse arquétipo do herói no... Eu gostei do Neymar, né? Do Neymar e do Ronaldo. Pô, o Neymar tirando selfie. Foi engraçado. Vamos lá. Aí, ao contrário do herói, que seria um aspecto meio antagônico do herói, é o rebelde, tá? Qual é o rebelde? O rebelde aí tem maior desejo de fazer a revolução, tá? O receio, o medo do rebelde é ser comum. O comportamento dele é sarcástico, é cínico, ele tenta sempre desequilibrar a situação e ter o poder a seu favor. Ele caracteriza-se aí pela maestria e risco, ele sabe trabalhar com risco, e quando ele quer fazer algo notável, de ser lembrado para sempre, ele luta pelos nossos sonhos. Ele é rebelde ou revolucionário, também é outro nome que dá para ele, tá? Ele gosta de quebrar as regras. Essa é a principal ideia do rebelde. As regras são feitas para serem quebradas, tá? Ele gosta de trazer novas ideias. Ele é fiel aos próprios valores dele, que não necessariamente são os valores da sociedade, são os valores que são vigentes ali, tá? Ele precisa chamar a atenção para si e é selvagem, quebra todas as regras, e liberdade é muito importante. Exemplos de marcas aí, Harley Davidson, Apple e MTV, tá? Diz aí um expert que a gente conhece que tem esse perfil. Esse é totalmente o perfil do Vinícius, tá? Pablo Marçal também. Pablo Marçal também. Mas esse aí é completamente a descrição aí do perfil do Vinícius. É exatamente isso que ele fala no discurso dele, tá? Ele tem sempre essa pegada do rebelde, de não fazer como os gurus. Esse papo, essa pegada, é exatamente a mesma coisa que ele está descrevendo. Isso mistura um pouco da personalidade dele com a personalidade que ele quer passar, tá? O Pablo Marçal tem isso também, que ele falou, de querer romper com os paradigmas e fazer diferente. Só que a audiência do Pablo Marçal é muito maior. Então, assim, ele consegue... hoje em dia, fazer isso muito mais fácil do que ele fazia antigamente. Se você observar o trabalho dele como começou, ele não tinha ainda essa pegada tão forte. Isso ele foi desenvolvendo ao longo do discurso dele. Você vai adaptando. O seu expert é um negócio vivo. Ele vai mudando com o tempo. Sacou? Então, essa pegada de rebelde é algo que ele assumiu assim, nesse ano. Antes não era tão assim. Antes era mais empoderamento pessoal, ele era um cara mais do coaching, né? Agora ele virou um cara do digital, de empreendedor. Então, ele mudou um pouco a pegada dele. O mago, tá? O mago tem aquela ideia de fazer as coisas acontecer, de fazer surgir. Ele personifica a sabedoria, tá? Ele consegue tirar as coisas aí do éter, do zero. Então, assim... ele mistura a sabedoria mágica, ou que se vale da ciência, da religião, da tecnologia, para entender como se dão os mecanismos que gerem pessoas e coisas no universo. Né? Muito, muito bonito isso. Produtos e serviços que curam, fazem relaxar, catalisam mudanças, isso é interessante, o mago catalisa mudança, tá? E até mesmo os que são altamente tecnológicos pela sua capacidade de catalisar mudança. Então, o mago tem a ver com mudança, com fazer rupturas, tá? Ele é ligado racionalmente ao bem. Então, o mago tem uma ideia do bem. Então, o bem traz esse arquétipo do mago, a bondade, tá? E quando a gente quer fazer algo notável, ser lembrado para sempre, e luta pelos nossos sonhos. O mago é o catalisador da mudança. Então, mudança é a palavra do mago. São motivados pelo desejo de transformação das organizações. Então, marcas aí, Absolute. Você vai ver que algumas marcas vão se repetir, porque elas falam em mais de um arquétipo, tá? Na sua história. Então, a Disney tem muito isso, né? A Disney tem uma coisa muito de magia. Você vai lá no parque da Disney para ver a magia, para ver a história acontecendo, para ver alguma coisa que vai te surpreender. Então, a MGM tem muito disso. Tem muito dessa questão da magia. Deixa eu abrir aqui. Alguma coisa a acrescentar no mago, gente? Quem seria um expert que fala bastante nesse perfil?
Cara, nas promessas eu vejo muito próximo o Érico Rocha também. Nessa parte aqui do... Em algumas coisas tem. É que o Érico testa muita coisa também, né? Então, uma hora ele está testando uma linguagem, uma hora ele está testando outra. Você vê que agora ele está usando meme direto, né? Algo que ele não fazia antes. Mas para esse FL ao vivo, ele está postando meme todo dia. Então, ele está sempre testando. Mas o meme, aquela questão do espaço do comediante, não pega muito com ele, né? É diferente da gente falar do Misha e do... Você pega um Murilo Gun, por exemplo, que já tem um arquétipo do bobo da corte, né? Então, já tem esse lado mais cômico fácil. Agora, pro Érico já não cola tanto. Hoje em dia, eu vejo muito o Ladeirinha, eu vejo muito nesse aspecto, sacou? De fazer as coisas acontecerem, dessa questão da magia. Deixa eu tentar acertar aqui. Esse arquétipo do mago aí se empregaria para um expert da beleza? Cabeleireiro, por exemplo? Depende do expert. Mas sim, se empregaria, tá? Mas vai depender muito de como você vai fazer isso se representar. Você viu aí que tem muita coisa a ver... Cadê? Deixa eu começar a ouvir. Com a mudança. Então, se você falar muito dessa questão da mudança, se o expert fala muito da questão da mudança, você vai conseguir, de fato, pautar isso. E aí, como é que a gente vê isso? Vê os comerciais dessas marcas, tá? Vê como é que eles trabalham isso. Que nem eu mostrei comercial ali da Nike, da Tag Heuer. É interessante a gente ver esse tipo de comercial. Beleza. Tá? O explorador aí. Quem é o explorador? Ele fala muito dessa questão de não ficar preso, de ir em outros lugares. Tá? A frase dele aí, o lema dele é: não levante cercas à minha volta. Tá? A pessoa que tem o arquétipo do explorador, quando a gente está falando aí Aliás, a gente tem que entender a diferença entre persona e arquétipo. Sacou? Quando a gente vai fazer um trabalho de marca, de comunicação, a gente tem que definir a persona. A persona é o nosso público-alvo. Tá? As pessoas também têm arquétipos. Então, quando a gente assume um arquétipo, é para falar com o arquétipo do seu público-alvo também. São duas coisas que a gente tem que combinar aí. O arquétipo do próprio expert com o arquétipo das pessoas. Então, a gente tem que casar esses arquétipos. Entender que elas podem ter mais de um arquétipo em determinados momentos. Tá? Isso aí é muito importante. Deixa eu comentar a gente aqui. O Mikael está aí. E é muito importante fazer essa distinção. Normalmente, quando a gente está falando da persona no trabalho de marketing, é definir com quem a gente vai falar. A gente transforma aquela pessoa, um público, né, que é um público difuso, numa pessoa só. Então, a gente dá um nome para a pessoa, dá uma história para a pessoa, a gente pega os comportamentos da pessoa. Quando a gente está falando aqui de branding, dos arquétipos, normalmente é para um grupo de pessoas, tá? A gente está falando com um grupo, com ideias relacionadas ao grupo de pessoas. Por exemplo, o explorador tem muito aquele perfil também se a gente pegar aquela ideia dos motoqueiros, tá? Motoqueiros transita ali no grupo do rebelde, também do explorador. Os caras estão sempre indo para aquela coisa. O público de tatuador, por exemplo, tem um pouco também desse perfil do explorador, tá? O Rodrigo, o seu expert era de que ramo? Ele é no ramo de CrossFit, porém ele faz a formação dele para novos professores que querem aumentar um pouco mais a sua carreira, gestão de academia, gestão de personal. E, então, assim, ele é um cara que busca sempre novas oportunidades. Então, é um cara que está sempre pegando desafios novos. Então, ele pega do zero ali, às vezes, um personal e vai fazer as mentorias com ele, tanto os cursos, para ele ser um gestor de uma academia maior. Então, mais voltado para essa área, não necessariamente só dos exercícios. Entendi. Tá, então, assim, de uma maneira geral aí, esse explorador,
tá ligado à marca incentiva os consumidores a descobrir novos mundos e experimentar o novo. O explorador gosta de viajar, buscar coisa nova, fugir do tédio da rotina, são ambiciosos e autônomos, tá? Caracteriza-se pela independência e autorrealização. Desejam liberdade para viver sua descoberta, mundo afora, e ficam com receio de estar preso a uma situação ou se acomodar, tá? Isso aí. E as marcas são a Levi's, Starbucks, Virgin, a Nike de novo, Amazon, tá? A Amazon tem uma coisa aí bastante a ver com exploração, tá? Jeep, Red Bull é muito. Então, se a gente pegar os comerciais Red Bull, até o lema Red Bull te dá asas, né? Aquele lema antigo. Os eventos que a Red Bull patrocina, né? Red Bull Air Racing, sacou? Porra, isso não existia antes, tá? Antes da Red Bull. Até existia, mas ninguém conhecia o que era uma corrida, que essa parada existia de fato, tá? A Tesla tem muito isso também. A Tesla é a empresa aí do Elon Musk, né? Então, a Tesla tem muito essa coisa de buscar novas tecnologias, de buscar novas soluções, tá? Então, o explorador está buscando algo novo, tá? E algo que não seja ali o comum. E até a própria campanha do Vinícius foi muito pro lado explorador, né? A outra anterior, né? Eu digo que foi mais pro rebelde, cara. Sobre Era aquela questão de fugir dos gurus. Tá cansado dos gurus ali. Ele estava mais no rebelde ali. Ele estava querendo criar um inimigo comum, a ideia do inimigo comum, e gerar essa identificação com o pessoal. Só que ele entendeu que ele não tem uma audiência grande o suficiente e trabalhado o suficiente para isso. Né? Que foi o que criou uma dissonância. Tá? O sábio é um outro perfil, que está nesses 12, tá? Que ele busca, o lema do sábio, a verdade vai te libertar, tá? Ele busca o autoconhecimento, desenvolvimento de habilidade, inteligência e confiança. Busca a verdade suprema que vai libertá-lo e viver plenamente. Vai pensando aí, quando eu estou lendo isso, vai pensando no expert, num expert que tem essa personalidade do sábio, tá? Ele é investigador, pensador e conselheiro. Através do conhecimento busca alcançar a felicidade, a verdade que trará alívio e liberdade ao seu existir, validando e mensurando tudo que pode ser questionado, seu receio é ser enganado, iludido ou ser ignorante, tá? Através do conhecimento de processos e dos fluxos de informação, ele deseja controlar, mensurar, avaliar e validar. Se identifica com marcas que instiguem sua criatividade, aptidão intelectual e tudo que faça pensar e raciocinar. Tá? Exemplos aí de marcas são a Audi e a Sony. Diz aí um expert que tem esse perfil do sábio. Joel J, né? Eu acho que... Cara, você falou aí dele, mas assim, eu não conheço ele como expert. Eu vi ele outro dia numa live, só que eu não tenho muito essa pegada dele, não. Eu não conheço. Fala outro aí. Cara, outro. Pior que eu vi ouvindo aqui, ele vem na mente assim na hora. Que é muito legal. Vai ver, ele tem essa pegada mesmo. É que eu não conheço ele, então para mim não serve. Fala outro aí. Eu acho que eu também vejo um pouco do Joel J também aqui, pelo fato até de ser esportista, então buscar essas habilidades que ele leva pro meio de disciplina, pros eu vejo aí bastante também, ó, o Rodrigo Vinhas nesse perfil, tá? Ele tem muito dessa questão do autoconhecimento, de ser o sábio, de mostrar isso. O próprio Ícaro de Carvalho, eu vejo bastante nessa questão do sábio, tá? E aí a gente vai ver, vamos sempre tentar... Por que a gente tem que tentar identificar? A gente aqui, no marketing digital, a gente não está falando só de branding. O branding do expert é diferente de um branding comum, tá? É um branding pessoal. Então, a gente tem que tentar identificar quais são as pessoas que estão utilizando isso para ver como elas já utilizam, tá? E, normalmente, esses big players, eles estão cientes disso tudo que a gente está falando. Tá? Isso não é por acaso que eles falam, ou não é por acaso que a gente identifica eles com isso, tá? Às vezes é mais difícil a gente identificar porque não tem essas campanhas de 5 milhões de dólares aí da Nike, que deixa claro qual é o perfil que eles estão querendo atingir, tá? O inocente aí.
Somos livres para sermos nós mesmos, tá? O arquétipo está em busca de ser mais simples e natural, sem rótulos, com liberdade pessoal. A marca que usa desse artifício fala sobre a bondade, pureza e simplicidade. Apelos aos conceitos de bondade, simplicidade e pureza, tá? Estilo de vida mais natural e simples, retirando rótulos sociais e optando por uma qualidade de vida acima do comum, de modo que possa exercer a plenitude e vivenciar o paraíso. Caracteriza-se pela independência, autorrealização. O inocente é um arquétipo bem previsível, que leva às pessoas ideias positivas e esperançosas, tá? Exemplo de marcas de shampoo, Johnson, Dove. É isso que a gente vê aí sobre essa questão do inocente. Diz aí um expert que tem esse arquétipo do inocente. Quem vem na sua cabeça? Atualmente. Eu vejo um pouco do Ellen Rocha. Ellen Salomão, quer dizer? Ellen Rocha, tu pegou do passado. Tá? Eu vejo muito a Priscila Zilo. Eu vejo que ela está muito nessa questão aí de bondade, de inocência, tá? Eu vejo ela muito dentro desse trabalho. A Ellen tem outro perfil que eu acho que é mais perto dela, que a gente vai falar depois, tá? Eu acho que de inocente, de querer, tem muito a ver com a geração Y, né? A geração mais nova, tem a ver com essa questão aí da inocência. Eu tenho um cliente minha que ela é inocente. A gente fez o arquétipo dela, mas por enquanto é com o brand dela. Ela vai lançar o curso dela online também, mas voltado para amamentação, nutrição infantil. Para quem fala com criança, com público infantil, esse é um perfil muito bom, tá? Porque tem que ser mais soft, né? Você tem que ter um discurso mais light para falar com criança, para falar com mãe, para falar com mãe de criança, nesse caso, que quem vai comprar é a mãe, né? Você tem que misturar isso na sua comunicação. Então, isso é muito importante que seja assim. Criativo. Se pode ser imaginado, pode ser criado, tá? Caracteriza-se por estabilidade e controle. Quando queremos ter um certo controle das coisas, um poder nas mãos. Sempre inovador e criativo em algo duradouro, evitando a mediocridade na hora de elaborar uma grande sacada. Procura-se sempre desenvolver algo que perdure. O perfil canaliza os problemas e usa como escape para criar e inovar. As empresas que utilizam desse meio falarão sobre criatividade e inovação e atingirão o imaginário das pessoas. Lego, Apple e Sony, tá? De experts aí do mercado digital, quem que vocês veem aí? Cara, eu vejo o Pablo Marçal. Tipo assim, os lançamentos deles são bem criativos. Mas aí é mais uma questão do lançador, de quem está lançando, do que do expert. No caso, mas tem o Marcos Paulo, né? Que é o lançador dele. Nesse perfil eu vejo dois, apesar de um deles ele passar muito pelo lado mais cômico também. Mas o criativo aqui vem muito Murilo Gun. O Murilo Gun tem bastante isso, tá? Apesar dele passar muito com a parte do humor, que entra mais ali no bobo da corte, né? Que a gente chama um dos arquétipos. Eu acho que hoje em dia ele se posiciona mais na questão do criativo. Mas a forma de comunicação dele é uma forma de comunicação despojada. Mas as ideias que ele passa, as ideias que ele vende, é sempre mais voltada à criatividade. Até porque os cursos dele são disso, são de criatividade. Né? Então, ele pega bastante disso, tá? Ele e o João Pedro também é um outro. João Pedro, eu não conheço. Ele anda muito com o Ícaro. Oi? Anda muito com o Ícaro. Ele dá leva do Ícaro. Não vi o conteúdo dele, não. Mas, assim, fora da esfera digital, a gente tem o Elon Musk, que é totalmente nesse perfil aí criativo. Às vezes ele está no perfil rebelde, às vezes ele está falando merda no Twitter, né? Então, assim, ele tem bastante disso. Mas a história do cara é violenta em termos disso aqui.
O governante, quem é o governante? Tá? Ele é aquele cara que quer ter o poder na mão, quer ter tudo na mão. Ele é o líder, tá? Ele tem prestígio, tem poder. Ele tem aquele perfil de estar focado numa esfera social mais alta, mais elitista, tá? Ele tende a ser governante. Os produtos e serviços resguardam e encorajam a administração desses encargos de modo adequado, reafirmando o poder, o prestígio e o status do cliente ou do consumidor. Ele caracteriza por estabilidade e controle, tá? Os governantes são vistos como modelos. Isso aqui que é importante desse parágrafo, tá? Desse perfil. Eles são vistos como modelos e reconhecidos pela sua responsabilidade e organização. Eles são responsáveis por trazer responsabilidade ao mundo, tá? Então, assim, a gente tende a ter uma ideia negativa de governantes por causa dos nossos governantes, mas não necessariamente é negativo estar no perfil governante, tá? O perfil governante tem a ideia de você ser uma referência, ou seja, você se torna um líder, tá? Eu acho que o governante tem muito mais, quando eu penso nesse arquétipo, a ideia é muito mais de um líder do que de um tirano, aí está meio que descrito como um tirano. O poder é tudo que importa. Não necessariamente, tá? O cara é muito mais ser um líder, e às vezes o líder tem que tomar decisões que não são populares. Isso faz parte, você tem que se posicionar dessa maneira, tá? Aí eu vejo bastante coisa do Érico. O Érico tem muita essa questão de ser referência, de ser quem dita as normas desse mercado, tá? Ele tem muito disso. Então, eu vejo muito aí o Érico Rocha dentro desse perfil do governante. Eu vejo um carinha um pouquinho mais forte. Quem? Pedro Superti. É que eu não conheço o conteúdo dele, não. Não concordo. Cara muito forte nessa linguagem. Não sei se alguém dos meninos conhece. Eu estou começando a acompanhar ele agora. Ele é muito forte na parte do marketing de diferenciação. Realmente. Então, é muito status, muitos valores, até muito mais do que o Érico, assim, no sentido de grandiosidade no que ele quer vender, sabe? Vou até começar a acompanhar mais. E o Wendel Carvalho também faz muito essa... Eu ia falar ele agora. Eu não simpatizo muito com esse cara. Com esse Wendel. Porra, não, meu score não vai com ele, não. Eu tenho um curso dele de produtividade. Eu comprei tem 1 ano e meio, mais ou menos. E é bom? Bom, cara, eu gostei. Muito bom. Tem muita ferramenta, muita coisa bacana. E ele vem de status também, né? Então, é um pouco mais nessa linha, assim. Embora não é muito a minha praia. Eu já tenho já tenho muita aversão com o Pablo Marçal, por exemplo. Até por eu ter feito alguns trabalhos para ele aqui, quando ele estava mais na alta aqui em Goiânia, e conheci mais a personalidade bem próxima, vendo muita coisinha. Então, mas o Wendel Carvalho tem um conteúdo muito bom, muito sólido no que ele fala sobre produtividade. Então, acho bem interessante. Show. Mas aproxima um pouco mais do governante, assim. Bacana. O prestativo. Quem é o prestativo? É o cara ali que fala como pode te ajudar. Tá? Para o prestativo, considera-se eficaz o marketing que leva em consideração tá, as inquietações do consumidor direcionadas aos outros, caracteriza por estabilidade e controle. Quando queremos ter um certo controle das coisas, um poder nas mãos. O cliente, nesse caso, deve ser exposto como tendo preocupações com os demais. E o produto deve auxiliá-lo no sentido de mostrar empenho e fornecer grande facilidade de ação. Altruísta, por natureza, está sempre pronto para ajudar a todos. Generoso, está sempre preocupado que os menos afortunados possam sofrer e prestação de serviço é o seu maior objetivo. Tá? Exemplo aí de marca, Buscapé, Amazon, Evernote, Nestlé, Porto Seguro e Volvo. Tá? Aí, nesse perfil, eu vejo bastante a Ellen Salomão aí dentro, tá? De ser prestativo, de ter processo. Ela tem muito essa pegada, né? De resolver os problemas, tá? Ela tem bastante isso.
O Vini também. Mas o Vini tem sempre uma pegada mais de quebrar paradigmas, de ser rebelde, de sempre dar um tapa na cara, né? Ele tem sempre esse perfil assim. Mas ele também pega. Então, é que nem eu estou falando, a gente não transita em um perfil só. Tá? Isso. São perfis que têm ideias complementares. Mas a nossa comunicação é interessante que ela se torna mais memorável quando você tem um padrão, tá? E está seguindo mais um arquétipo, as pessoas te identificam por aquilo ali. Tá? É aquele lance do tom de voz, né? Aí entra nessa parte aí da comunicação. Não só tom de voz, é mais o que você está... É mais o conteúdo da sua mensagem, tá? É mais ali a linha editorial do que você está falando, né? A forma de falar pode ser também, em alguns arquétipos faz muita diferença a forma de falar. Um brincalhão, a pessoa comum, o linguajar vai fazer diferença, o governante. Se você está falando para um público de cara lá de finanças, um público de advogado, você vai ter que usar o linguajar deles, tá? Necessariamente você vai ter que usar, não só para identificar o público, mas aquele ali é o jargão da galera, eles já se identificam com você por isso. É que nem assim, eu percebo ali no Vini, por exemplo, essa questão de como ele usa os termos muito aí do Sul, né? Ou minha joia, ou isso, ou tá sendo com chimarrão. É muito comum a gente ver gente do Sul no curso, tá? Porque a galera se identifica com ele por causa disso. Então, assim, tem bastante gente aí do Sul no curso dele por causa disso, tá? Pessoa comum, tá? Todos os homens e mulheres são criados iguais. Esse arquétipo é conhecido pela sua praticidade, solidariedade e fidelidade. São aqueles que se conectam com os outros e pertencem a algum nicho. Embora sociáveis, as pessoas comuns são aquelas que não gostam de se destacar na multidão. Tá? Frequentemente associadas a sentimentos amenos e tranquilos, não expõe suas convicções e assim preserva sua identidade na multidão. A grande vontade de pertencimento a grupos, odiando ser deixado de lado e evitando se destacar. Se conecta e se junta facilmente a uma multidão. São empáticos e com pouca vaidade. Querem estabelecer conexões com os outros, tá? Marcas aí, Hering, IKEA, que é a marca de móveis, né, muito forte lá fora, e cerveja Brahma, tá? Pessoa comum aí, quem vem na cabeça de vocês aí? No marketing digital, de expert. Na minha vem ninguém, não. Ninguém? Não. Você está mutado? Eu voltei aqui. Cara, eu tive que levantar aqui rapidinho para pegar um negócio do meu filho ali. Acho que eu não o arquétipo da pessoa comum, cara. Pessoa comum. Vamos lá. Ó, eu vejo aí muito o cara que faz aí do papel da pessoa comum há anos, para mim, o Alex Vargas aí. Cara, tá sempre assim, cara, sem matilha, sempre ali nele, sempre fazendo o mesmo trabalho, dizendo que todo mundo pode chegar lá, sabe? Todo mundo alcança. Ele tem muito essa linguagem. A Chris Franklin também, eu vejo bastante nessa situação aí. Ela se bota como uma pessoa comum, né, de boa, sem problema nenhum. Ela, o Romualdo, né, que é o parceiro dela também. Então, essa aí das antigas. E aí, nos quadrinhos, o próprio Homem-Aranha ganhou a identificação, ganhou porque foi a primeira vez nessa época que teve um super-herói, por exemplo, que tinha os problemas de um cara comum, tá? O Homem-Aranha lá, ele tinha que pagar a conta, ele tinha que lavar a roupa dele, o uniforme dele rasgava, sacou? Ele tinha tinha aborrecimento, ele queria ficar com a menina não dava atenção para ele, tá? Então, os outros heróis, até então, eram que nem um super-homem, cara inalcançável ali, ou o Batman, eram heróis diferentes. No caso do Homem-Aranha, ele funcionou muito bem porque ele era um moleque comum, sacou? E as pessoas se identificavam com o cara comum. Então, se o seu produto tem a ver com o cara comum, você pode ser como você, tá? Olha só, eu sou como você.
eu tenho as mesmas dificuldades que você tem. E eu estou seguindo esse caminho. Aquela questão do avatar transformado, às vezes tem muito a ver com a pessoa comum. Às vezes o avatar transformado é o cara que ficou milionário, né? Às vezes não, às vezes é o cara comum que está no anseio comum, tá? Que tem um objetivo comum ali. O objetivo é o quê? É pagar minhas contas. Esse é um desejo muito mais comum do que o cara lá dos 50 milhões de dólares, sabe? Sedutor, tá? Só tenho ódios para você. Os sedutores são agradecidos, apaixonados e idealistas. Eles tendem a ajudar os outros a construírem relacionamentos, tá? Eles criam experiências capazes de construir relacionamentos memoráveis. Elegante e lúcido, prestando atenção aos divertimentos de modo intenso, evoca também, já falou, elegância, o erótico, além de diversos prazeres efêmeros. Exemplos de marcas aí, Playboy, Coco Chanel, Häagen-Dazs, L'Oréal e Marisa, tá? De expert, quem que vem à cabeça de vocês aí? Eu mesmo tenho contato também, não, com expert desse arquétipo aí, não. Não? Eu vejo a Isis Moreira, eu vejo bastante aí dentro, não sei se vocês seguem ela, mas ela tem sempre essa pegada não só visual, mas como de conteúdo, com o nicho dela. Ela é interessante, até eu gosto do conteúdo dela. Ela agora refez o feed inteiro dela, ela apagou tudo, deu aquela zerada de feed, está fazendo uns carrosséis monstruosos aí. Sempre carrossel, ela definiu uma identidade nova, está seguindo muito forte a questão de branding. Vale a pena dar uma seguida nela aí. Como é que é o nome dela? Isis Moreira. Também da galera aí. Também não. Não conhecem ela? Ela é muito forte. Acho que já só de nome, eu não tive a curiosidade de pegar algo dela ainda não. Segue ela no Insta, que ela tá fazendo um conteúdo muito forte, tá? Muito gráfico, né? Ela define uma identidade visual muito legal. Vamos lá, brincalhão, né? O brincalhão aí, a gente tem essa ideia de conversar, de ser um cara engraçado, de trazer diversão para tudo que ele está fazendo, tá? Alegria, disposição, trata-se de um arquétipo muito verdadeiro, então a gente vê que esse é um arquétipo que você não consegue forçar na pessoa, tá? Ou a pessoa é ou não é. Isso não é algo que dê para ser trabalhado. Ou a pessoa é brincalhona, ou ela é engraçada, ou ela tem isso, ou ela não tem, tá? Você até pode identificar isso no seu expert e trazer isso para a comunicação dele. Mas se ele não tiver isso naturalmente, não rola. A gente não consegue forçar isso aqui, tá? Isso aqui tem muito a ver com a pessoa ser dessa maneira. Tem que ver intensamente a alegria aí com os minutos, tá? De cada instante, foge do tédio buscando através de travessuras, artes e jogos. Tem suas fraquezas, como, por exemplo, perder o tempo ou a frivolidade. Perder o tempo ou a própria frivolidade. Sempre com receio de se tornar maçante. Tem personalidade própria, pois além de ser brincalhão e alegre, este personagem quer ser visto como ele é, sem máscaras ou fingimentos. Pretende ser aceito. No entanto, ele precisa que o grupo aceite como ele é. Com seu jeito espontâneo e brincalhão. Ao levar a vida mais leve, quem segue este arquétipo faz com que, através da inovação e informalidade, processos complicados e tediosos fiquem mais legais. Exemplo de marca aí, Fanta, McDonald's, Havaiana, Netflix e Pepsi, tá? Aí não tem como não dizer o Misha, né? O Misha segue totalmente nesse arquétipo aí do brincalhão, porque ele tem essa personalidade, mas ele maximiza isso na comunicação dele, tá? A gente tem visto aí os lançamentos dele, ele está fazendo lançamentos megas, mas de uma forma totalmente diferente. Ele sempre está dando um tema no lançamento, né? Cara, eu passei mal de rir no lançamento dele da Babi. Aquilo para mim foi genial, cara. Foi genial. E eu achei muito foda. Qual lançamento? Ele imitava a Marília Gabriela. Ele se entrevistando com Marília Gabriela. Foi penúltimo. Acho que eu não cheguei a ver, não.
Já tem um Cara, tempo já? você Esse? perdeu, cara. Isso foi nesse ano, foi na metade do ano. Ah, tá. Cara, tu perdeu então, porque esse foi muito engraçado, cara. Eu passei Acho que mal. foi antes do futebol, se não me engano. Foi o penúltimo, né? O último foi esse agora do futebol. Mas, Não, cara, antes do futebol foi do astronauta lá, não foi não? Tava acompanhando, acho que antes do futebol foi um do astronauta, que tava com a roupa de astronauta. Então deve ter sido antes desse. Mas você vê, ele consegue fazer essas paradas, botar a roupa de astronauta e ir pra parada. Sabe? Pois é. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Né? Botar uma fantasia, se ele se vestir de banana de pijama, a parada vai funcionar. Sabe? Verdade. Se eu me vestir de banana de pijama, eu vou ficar aqui ridículo. Porque não tem a ver com o meu tom, meu espaço de voz. Eu não tenho essa característica. Então, a gente tem que analisar isso nos experts. O João Pedro é um que bate muito nisso também. É muito... na parte brincalhão. Que no meu arquétipo eu acabo tendo o bobo da corte, que é a mesma coisa aí, né? Que leva busca levar a vida mais leve, né? Então, sem muita cobrança. O João Pedro faz muito isso, às vezes até pela imaturidade da idade dele, além de ser um player grande aí hoje no mercado, ele leva muito essas piadinhas, os memes, alguns experimentos que ele faz com ele mesmo lá durante o dia a dia lá, e a galera compra, o engajamento do Instagram do cara é fenomenal. Só com essas engraçado, né? Você vê, o Misha faz isso de uma maneira mais ativa, mas ele não usa meme. Eu nunca vi, acho que, um Misha usando meme. Ele cria os próprios memes dele, sabe? Eu acho isso interessante também. Né? Ele tem essa criatividade forte aí. Então, a gente falou lá no começo, são 12. Então, foram 12 arquétipos, tá? Eles se agrupam. Então, por exemplo, o governante, às vezes, é o oposto do mago. Então, esses caras aqui são opostos, né? Então, a gente não costuma trabalhar perfis opostos ao mesmo tempo. Então, quando a gente tenta trabalhar perfis semelhantes, a gente trabalha nos quadrantes que estão um do lado do outro, tá? Isso é muito comum. A gente não vai misturar a pessoa comum com o herói, por exemplo. Uma coisa não... Em termos de espaço de voz, normalmente não bate com a outra. Ou o brincalhão com o sábio. Não bate, sacou? Então, são perfis que normalmente excluem o outro. Então, a gente tem que ficar ligado nisso aí. A gente pode trabalhar com mais de um, mas sempre é interessante você focar ativamente em um perfil, em um arquétipo. Tá? Você tem que ser lembrado por um, mas você pode utilizar outros na sua comunicação. Então, isso é um esforço o quê? É um esforço ativo, é um esforço que o lançador tem que fazer, tá? É o lançador, é você como estrategista que vai dizer isso. Às vezes, isso já está muito definido na cabeça do seu expert, e você só vai falar, existe um estudo que fala exatamente isso aí, que é o que você faz. E você está nesse perfil aqui, ó. Ou não, às vezes não está, que nem o do Rodrigo falou ali. O cara postava coisas aleatórias, a foto de comida, a foto disso, foto daquilo, e não tinha um caminho definido ali. Aí isso faz o quê? Como é que a gente faz isso na prática? Você vai definir a linha editorial do cara, do conteúdo que ele vai falar, que ele vai postar. Né? Normalmente a gente começa usando o conteúdo que vai fazer o quê? Que vai resolver as dores do cliente. Né? Você vai resolver pequenas dores, dar pequenas vitórias, né? Criar comprometimento. São conteúdos com esse objetivo. Mas com que voz? Com a voz que ele vai estar te dando ali. Então, o conteúdo que o Wendel Carvalho está te dando tem uma voz, o conteúdo que o Misha vai te dar vai ter uma outra voz. Essa voz, o conteúdo pode ser do mesmo assunto, tá? Produtividade, por exemplo. Mas a voz que eles vão estar dando, a forma de falar, a forma que aquele conteúdo está sendo passado, vai ter perfis diferentes. Vou estar falando para audiências um pouco diferentes uma da outra, tá? Elas podem até convergir, mas as audiências tendem a ser diferentes, porque as pessoas se identificam com outros temas, com outras tribos, né? Então, assim, isso aqui que a gente está vendo aqui são tribos. Essa é uma outra maneira de ver essa questão dos arquétipos. São tribos. Hoje em dia, a comunicação funciona muito bem quando a gente consegue criar tribos, e melhor, e quando você consegue dar uma causa para essas tribos, tá? E quando você dá uma causa,
tem que ter alguém, tem que ter um líder. Então, quando a gente trabalha um líder, quando a gente consegue achar uma tribo, tá? Você necessariamente não tem como fazer merda. Porque se você conseguiu fazer isso, seu trabalho ali já vai dar quase certo. Porque se você tem um líder, tem uma tribo, e está falando de uma maneira coerente, com algum objetivo, com algum ideal, não tem como não dar certo, tá? Um trabalho desse, quando você chega nesse nível. Mas o problema é você construir isso. Essa é a grande dificuldade. Como é que a gente constrói isso, tá? É de uma forma ativa. É definindo aí um conteúdo, é trabalhando, é testando o tráfego, às vezes testando o conteúdo, tá? Você tem que testar também. Às vezes a gente acha que vai funcionar muito bem e, na verdade, não funciona. Ou, às vezes, a gente acha que um público é um e, na verdade, ele é outro, tá? O nosso produto é diferente. Então, a gente começa pré-definindo, com conceitos pré-definidos, e depois, com o tempo, a gente desconstrói tudo isso aí, né? E vai mudando. E também tem que ter essa ideia. Essa porra muda, tá? Então, assim, a gente está falando aqui, mas na prática, a teoria não sobrevive à prática. Na prática, a gente pode mudar. A gente vê, cara, não está funcionando, não está batendo com o meu expert. Eu sei que, assim, que o público dele tem muito a ver com essa questão do governante, eu sei que ele pode falar muito sobre isso, mas não está clicando. Às vezes não tem um motivo, assim, que você consiga identificar. Mas, mesmo assim, com o carro andando, a gente tem que ir trocando a roda para a coisa funcionar, tá? Então, você tem que ter essa adaptabilidade. Você tem que ter essa flexibilidade, né? É importante. É um assunto um pouco complexo, né? Esse lance de arquétipo aí. Não, o arquétipo, cara, assim, ele tem que estar na nossa cabeça enquanto a gente está criando. Você não pode ignorar. É ruim você criar sem isso, porque você faz um trabalho sem base, sacou? Quando a gente começa as conversas lá com o expert, quando a gente está analisando o perfil do expert, isso aí já tem que estar na nossa cabeça. Porque quando a gente vai entrar em contato com o cara, isso aí já vai estar analisado. Olha só, pô, você não vai falar disso, né? Você não vai falar que existe isso. Você pode até trazer isso para o seu discurso, para mostrar que você tem esse conhecimento teórico sobre isso, né? Que você não está só ali dando ideia, né? Que existe esse conhecimento teórico a respeito disso, mas isso não necessariamente vai estar ali no seu discurso principal, tá? O seu discurso principal é entender como funciona aquele expert, entender quais são os almejos daquele cara, tá? Como comunicadores, a gente tem que entender isso. O que o cara está querendo passar para o mundo, tá? Às vezes é um cara muito focado em grana, então você não vai usar aquele discurso de você vai mudar o mundo, que não vai bater o cara quer dinheiro, o cara quer meta, o cara quer isso, então você vai usar um discurso diferente, tá? E muita coisa de comunicação é isso, é você saber usar o discurso certo para o público certo. E quando você está se comunicando com o seu expert, você tem que entender qual discurso você vai fazer para ele. É a mesma coisa. Com a sua mulher é um discurso, com alguém ali na rua é outro discurso. Você tem que saber transitar nesses discursos. Isso aqui te dá uma base teórica para você escolher qual discurso você vai usar. Basicamente é isso, tá? Na hora que você está criando isso. No dia a dia, isso às vezes já vai meio que se perdendo, tá? Você não vai, agora eu vou falar como governante. Não, você já definiu isso em algum momento da construção, quando você fez uma logomarca, quando você escolheu a cor, quando você escolheu a fonte, tá? A tipologia do seu trabalho. Você definiu isso na hora da criação. Mas ali no dia a dia, às vezes isso meio vai se perdendo. Mas você tem que estar de olho e vendo se ainda está sempre seguindo no caminho, tá? Calma aí, vamos parar e vamos realinhar, vamos rebotar na ideia que a gente pensou no inicial, ou não. Vamos parar e vamos seguir por esse caminho aqui, porque esse caminho aqui está dando bom. Quando eu comecei a postar meme, e o meu público se identificou pra caralho com isso. Então o meu público não é exatamente aquele público que eu achei que era. E aí você vai adaptando, tá? O nosso objetivo, no fim das contas aqui, é conversão. O que é conversão? É a venda. É a venda. Tá? Então, assim, é a venda. Essa é a minha marquinha aqui, tá? E, ao mesmo tempo,
a gente está falando de algo que é além da venda, que é gerar transformação, tá? Então, quando a gente está aqui no marketing digital, a gente está falando da conversão, da venda e da transformação. E tudo isso vira uma coisa só, tá? É muito diferente. É muito diferente um trabalho de alguém, sei lá, de um diretor de arte, de alguém que faz arte, que é do marketing digital e não é do marketing digital, sacou? Porque às vezes sua parada não tem que ser só bonita, ela tem que estar ali numa jornada de compra, você tem que entender qual é o processo que o seu cliente vai usar para se tornar um cliente, para converter, em qual momento ele está ali, ele está entrando, em qual momento da vida dele ele está entrando em contato com o seu conteúdo, tá? A gente tem que pensar nessas paradas. É isso que faz a diferença no processo. Você imaginar isso, você pensar, você tá ligado com isso. Hoje em dia tem ferramentas que te ajudam muito para você saber sobre tendências, né? Tem aquele Google Trends, que ajuda muito, pesquisa de palavras-chave aí do Google para ver o que a galera está pesquisando, né? E é um trabalho de múltiplas facetas. Então, assim, quando a gente está falando de comunicação é uma coisa, mas quando a gente está definindo a estratégia é outra coisa. Então, a gente tem muito esse perfil de estrategista e não tanto de executor. A gente pode estar até executando, porque essa questão do urgência tem muito a ver com você botar a mão na massa para fazer os processos acontecerem, né? Mas a gente tem que estar em cima disso. Porque em algum momento, quando a parada quer a escala, você não vai ter mão para fazer tudo. E aí você vai começar a delegar. Mas você tem que estar dominando ali o processo, sacou? Você tem que direcionar o processo. Senão você vai ser engolido no seu próprio processo. Isso não vai dar certo, de uma maneira geral. Tá? Cara, acho que sobre arquétipo é isso. Não, valeu. A ideia é a gente ter isso na cabeça enquanto estiver fazendo, na hora lá da criação, na hora de definir a estratégia. É importante a gente pensar sobre isso. Definiu a estratégia. Aí a gente tem que botar na prática. E na prática as coisas às vezes vão se perdendo pela própria rotina de produção de conteúdo, que às vezes é muito massificante, assim, você, tem que produzir, tem data, tem prazo, né? Mas a gente tem que voltar, chegar uma hora lá, sentar e fazer a análise. Vamos ver aqui todos os conteúdos que eu postei. Era isso que eu queria ter postado? Trouxe o resultado que eu queria que ele trouxesse? Vamos ver aqui o engajamento de cada conteúdo. Qual conteúdo que a galera está engajando mais? Por exemplo, botei o meme explodiu. Mas será que eu quero me comunicar por memes minha vida inteira? Tá? Será que o meme tem a ver com a minha personalidade de expert? Às vezes não tem. Tá? Por exemplo, eu não acho que meme tem a ver com o trabalho do Érico Rocha. Não acho. Ele está usando muito meme, mas dá para ver que é um teste pontual. Ele nessa semana começou, ele falou meme, mas é um teste pontual, assim, não é a linguagem do cara, tá? E às vezes foge, por exemplo. Oi, pode falar. Aproveitando que essa parada da estratégia, eu tô conversando com uma expert, que até perguntei questão de cabelo, e ela tem 3 perfis. Um é meio que dela pessoal, mas ela fala de cabelo. Um outro é do salão dela, né? E o outro é só de trabalhos dela. Tipo assim, só para exposição mesmo dos trabalhos dela. E nisso meio que fica meio perdido, né? Aí, como seria melhor unificar esses 3 perfis? Ou, tipo assim, ou descarta um, unifica 2? Eu não acho que vai ser uma questão de unificar, não. Vai ser uma questão de escolher, tá? De escolher um dos 3 para focar mais no trabalho. E aí você tem que ver qual perfil que já tem um público que não seja mais curioso, ou um público que já esteja mais perto do que você quer vender, né? Você tem que analisar quais são as pessoas, se aquelas outras pessoas são o público-alvo que você quer. Né? Às vezes o perfil dela que ela mostra os trabalhos tem mais a ver do que o perfil do salão, por exemplo. Tá? O salão é um perfil de cliente, mas ela quer ensinar pessoas. O cliente dela é aquele cara que nunca vai fazer isso sozinho em casa, por exemplo. Então, se ela quiser fazer o perfil do cliente final, é uma voz que ela vai dar. Se ela quiser treinar outros cabeleireiros para fazer aquilo lá, é uma outra parada que ela vai ter que fazer.
tá? Entendi. Eu não sei qual é o objetivo dela. Mas, nesse caso, por exemplo, aí, se é cabeleireiro, se ela quer treinar cabeleireiro, eu acho que o perfil dela, que ela mostre os trabalhos, teria mais a ver do que o perfil do cliente, por exemplo. Entendeu? Mas o ideal é não misturar esses perfis. Eu falaria com perfis diferentes mesmo, mas eu focaria em um para fazer o trabalho, esquece os outros dois, foca ali, porque a gente sabe, assim, só quem produz conteúdo sabe a dificuldade que é produzir conteúdo, né? Então, porra, dá um trabalho do caralho produzir isso tudo. Então, quando a gente fica pressionando lá o expert, faz 40 stories, faz 1000 stories. Porra, é um cu fazer stories, sabe? Então, a gente tem que ter essa noção de que tem que focar. É o que você falou, isso, tem que focar em um. Foca no que vai te trazer resultado. Então, é a conversão. Aí testa, né, cara? Testou. Porra, tá dando boom nesse aqui. Testa nos outros dois também e vê. Você reposta o mesmo conteúdo. E aí vê qual é a aderência e se tá indo para o público certo. É basicamente isso. Valeu. Tá? Tranquilão, Rodrigo? Alguma coisa que você queira acrescentar, cara, pra gente fechar? Não, cara, show de bola. A ideia é muito boa. E assim, o primeiro momento parece ser... Você falando aí pro Thiago, né? O primeiro momento parece ser bem difícil de entender. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando você vai pegando e começando a entender, nossa, esse cliente aqui, ele já parece que gosta de estar sempre à frente. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, o que significa. Eu gosto de dar sempre dicas, estar sempre do lado do cliente. Então, um prestativo. Né? Então, você vai vendo o que é a personalidade dele, depois você olha ali no Google, no site ali, nesse conteúdo aqui também, foi muito bom. E vai ficando automático na hora que você começa a conversar com a pessoa, você já vê se já tem um perfil dominante, aquela coisa toda. Então, facilita. Às vezes o cara não te dá nem espaço para falar. Você começa a falar, o cara tá sempre ali dominando. Pô, você já viu a personalidade do cara. Aí você vê, às vezes não cabe nem outra coisa. O cara já tá ali, não cabe. Você já tem que trabalhar o que o cara tem. Normalmente as pessoas já vêm com uma história, né? Então a gente tem que analisar. Isso é importante quando a pessoa está ali meio perdida, quando ela não sabe para onde ela está indo, quando está ali a deriva, né? Quando é aquele barco parado. Quando ela começou ali em 2014 no Instagram, fez um post e até hoje não fez nada. Né? Então, assim, a pessoa não tem uma identidade online. Então, se você vai começar a definir uma identidade online para aquela pessoa, do zero, então você tem que ver qual é a personalidade dela, como ela fala, qual é o espaço de voz dela, como são os conteúdos que ela produz. E aí você vai direcionar esse trabalho. Porque no começo é muito fácil você direcionar. É mais fácil você direcionar do que você mudar uma parada. Você desconstruir. É mais fácil você construir aos poucos do que você desconstruir uma imagem pré-estabelecida. Né? Bem mais tranquilo. É isso aí. Valeu, no fim das contas, tudo é teste, tudo é conversão. Está funcionando? Vendeu. Não está funcionando? Não vendeu. Aí você tem um problema. Aí você tem que entender e analisar de onde está vindo o problema. Às vezes foi o tráfego, às vezes foi às vezes sua promessa não estava boa, sacou? Sua promessa não resolveu o problema ali dos seus clientes. Então, normalmente, a conversão está muito mais ali nessa parte final da promessa do que no resto do trabalho. Mas o resto do trabalho é muito importante para chegar até a promessa. É a jornada de compra aí do seu consumidor. E tudo é um trabalho gigante, essa porra. Quem fala que essa porra não dá trabalho está mentindo. Porque marketing digital dá trabalho, sacou? Comunicação dá trabalho. Vender dá trabalho, sabe? Mas pelo menos a gente não está trabalhando para ninguém. O trabalho é nosso. Né? A gente não tem chefe. Eu tenho não é expert, né? Seriam uns clientes aqui fixos. E para você ver o tanto que isso é complexo, né? Eu tô com um cliente já vai fazer há 4 meses. E a gente vem fazendo um trabalho mais ou menos isso. De arrumar a casa, organizar os treinos, que às vezes eles falam assim, estou precisando de um profissional que, na verdade, é uma panfletagem digital, que eu costumo dizer. E esse cliente meu tem 2 empresas, né? São 2 academias. Uma eu tomo conta, a outra, um dos sócios é professor de educação física, é hipnólogo, é coach, não sei mais o que, e resolveu criar uma agência também.
E é especialista em marketing digital. Aí criou um outro Instagram, né? Inclusive ele até coloca, né, agência de lançamento e tal, nunca fez um lançamento na vida. Mas, assim, não julgo, né, isso aí também. Cada um tem seu, né, qualquer prestador de serviço tem essa complicação. E aí, fui mostrar, depois de 4 meses aí, a gente fazendo um trabalho dessas pesquisas, visitando a empresa, a gente participando lá de algumas ações, dando sugestões. E aí eu mostrei para ele uma métrica que eu uso o MLabs aqui para poder fazer as postagens, né? Que na verdade é só agendamento, não é automação. Não sei se vocês conhecem, muito bom também, indico bastante. Cara, eu nunca usei na prática, não. Normalmente eu faço isso pelo próprio Facebook. E assim, muito bom ele porque você tem muitas métricas. E você pode seguir, você pode começar a olhar os números de alguns concorrentes também. E o valor é muito baixo. E aí eu mostrei para ele uma métrica aqui que a agência, a academia que eu faço o trabalho com ele, que ele também é o meu expert, né, o lançamento que eu fiz com ele, em 60 dias, entre ganhar e perder, o Instagram tá fazendo muito isso, né, tá arrancando muita gente ali. Eu seguia muita gente, hoje eu parei de seguir muitos, eu tô com menos de 1000 agora, tô fazendo aquele exercício que o Vini fala lá na urgência, né? Então, estou fazendo isso agora, cheguei a 900 e alguma coisa, estava com quase 7.000, mas estou limpando tudo. Em consequência disso, muita gente também está saindo. Então, dentre ganhar e perder seguidores, num período de 60 dias, a gente estava positivo 35 seguidores novos. E essa outra empresa, ela estava com perdeu 235, então estava 235 negativo. Mas isso é orgânico? Tudo orgânico, tudo orgânico. A gente não tá, eu não estou investindo nada em tráfego com ele lá agora, até porque eu estou organizando a casa para ele lá, ele não tinha nem o Google Meu Negócio pronto, então estou fazendo todas as outras coisas para ele lá. Mas por quê? Porque a gente fez uma estratégia de conhecer o persona, fazer o arquétipo, começar um tom de voz agora, né? Então, as pessoas hoje, campanhas internas lá, está sendo muito aderida. Por quê? Hoje as pessoas estão escutando a marca, né? Então, ela passou por um processo de troca de nome e tudo, e mesmo assim, acaba que isso, a audiência, ela diz muito disso. Então, a gente começou a fazer alguns memes, é o que mais deu compartilhado. Então, estou fazendo vários testes de postagem para isso. Mas meme sempre vai dar compartilhamento. Sempre vai dar. É a linguagem da internet, né? Não tem como você fazer. O humor ali. Mas aí é o que tá. Se eu fizer um meme falando sobre, no meu caso, sobre fotografia, sobre alguma coisa, para a academia não vai funcionar. Então, a gente tem que saber como vai ser o meme. Né? Então, você tem que direcionar, né? Você tem que potencializar essa linguagem. A linguagem dela. Né? Então, isso e aí tem que ver se tem a ver com o seu expert também, né? Isso, se é uma pessoa mais engraçadinha, mais despojada, né? Se você quer fazer um negócio mais sério, banco, você não vê um banco trabalhando. E assim, e aí vai entrando uma coisa que depois a gente pode até estender um outro assunto para isso, que entra na parte dos criativos. Se você vai falar de um governante, se você vai falar de um explorador e vai usar tons pastéis, já é uma coisa que não condiz muito com a identidade visual. Você vai usar uma coisa mais agressiva, você vai usar muito contraste. Mas quando você vai falar de um inocente, você vai poder fazer um pouco mais... Isso influencia a sua escolha de fonte, né? Uma fonte mais grossa, então, uma fonte mais digitalizada, uma fonte mais manuscrita, né? Justamente. Então, por exemplo, esse expert meu, que ele é explorador, e aí a gente tem uma imagem da águia como exemplo lá. Ele fez 40 anos agora, então tem o mito lá da mitologia sobre a águia, que aos 40 anos de vida da águia, ela troca as próprias penagens, né? Então, troca o bico. E aí, o que a gente fez? Né? A tipografia são todas bold, sempre em caixa alta, mostrando a questão do poder. Não é a linguagem do gritando, mas é com um tom de voz um pouco mais educativo, que a gente chama, mas ao mesmo tempo sempre em caixa alta, é o preto e o branco. Foto, eu sempre fiz foto de cima para baixo, mostrando um pouco do olhar para cima, né? Então, do expert olhando ali para cima, trazendo essa força que entra junto com isso aí, essa linguagem visual
que mostra ali aquilo que a gente viu dos comerciais da Nike, né, do relógio. Então, isso aí tudo, sem precisar de falar, ó, aquilo ali eu sou um arquétipo governante, não precisa de falar isso, mas por si só, a tipologia, a música, a trilha, isso tudo vai influenciando. E na hora que você fala, nossa, que bacana esse criativo, ficou bacana, mas porque no inconsciente bateu o arquétipo, bateu a persona, você fala, velho, que foda. Então, e nisso vai ajudando muito na criação, né? Então, se você não começa a inventar a roda mais... Seguir, né? Você já tem um caminho para seguir, você já tem um start ali. Eu vou usar a letra manuscrita. Não é um template, mas já é uma direção. E você começa a entender por que não usar a letra manuscrita num arquétipo revoltado, né? Então, você vai começar a entender que não é só mais a estética do que eu gosto, mas do que precisa ser passado. Né? Não é sobre você, na verdade, é sobre a sua mensagem, sobre como chegar e como a pessoa vai ver aquilo ali. Então, a gente não está trabalhando para a gente está trabalhando para o cliente, né? Para chamar a atenção do cliente. A gente fala nesse processo que é o AIDA, né? que é o funil do AIDA, de chamar a atenção, de despertar o desejo, né? A ação, a atenção, o desejo. Então, o que a gente quer? Chamar a atenção. A boca do funil, né? A boca do funil é chamar a atenção do cara. E para chamar a atenção, o cara tem que se identificar, necessariamente. Tem que ter uma imagem impactante, uma fonte impactante, tem que ter algo impactante para chamar a atenção do cara. E aí, depois que ele já te conhece, aí sim ele pode começar a entender qual é o seu conteúdo. Tá? O que você está falando, sobre o que você está falando. Aí ele vai se identificar com você ou não. Cara, internet é totalmente uma questão de empatia. A pessoa vai comprar de você se ela tiver uma empatia e uma identificação com você. Senão ela não vai. Justamente. E só para você ter uma base, eu não entendi por que eu segui uma pessoa e ela chamou o Instagram dela Brasileiras Empreendendo. Então, o persona dela é toda feminina. Mas ela foca muito na parte de geração de conteúdo, organização de conteúdo. E hoje é uma coisa que eu estou precisando de melhorar no meu processo. A parte de criativo eu trabalho com isso há muitos anos, então, só que a parte de planejamento, organização dessa parte aí é que demanda. Só que ela fez essa é uma dor para quem é criativo de maneira geral, no processo. Justamente. Então, e é uma coisa que hoje eu tenho três clientes e 2 experts aí para organizar tudo, e então fica pesado. E eu comprei o produto dela justamente porque ela foi de uma forma tão pessoal, você vê que facilitou demais isso na hora na linguagem dela, né? Então, isso ajuda bastante. Mas o personagem dela é totalmente feminino. Então, mas entra algo que a deficiência que a gente está precisando no momento, você fala assim, cara, conectou diretamente com o que eu estou precisando. Não, e a gente não é um público comum, né? Então, você vê, quem faz publicidade, né? Normalmente, em pesquisa do tipo do Ibope, por exemplo, se você é publicitário, você não pode responder a esse tipo de pesquisa. Quem fez faculdade de publicidade, jornalismo, de maneira geral, porque a gente consegue entender o por trás daquilo ali, como funciona o processo. Na verdade, porra nenhuma. Né? Se alguém vier falar em tese, você não vai estar pensando nisso, você vai responder as perguntas. Mas você sabe qual é o processo daquilo ali. Então, você comprar um negócio de mulher não quer dizer que você é do público feminino. Não, você trabalha com isso. E até você porque... entende que isso aí é um detalhe, mas você consegue consumir conteúdo sem ter isso. Né? Então, e até porque, assim, a gente começa a entender que vai sendo os gatilhos mentais e tudo, a questão de persona, de arquétipos. E uma coisa que chama atenção depois eu analisando, cara, por que eu encontrei, porque o Instagram dela é todo nessa área, mas eu falei, por que eu comprei dela? Porque o arquétipo dela é totalmente o que eu acredito, que é o pessoal comum. Ela mora nos Estados Unidos com o esposo, tem família, mas em momento algum você vê ela falando que ela está nos Estados Unidos, que ela está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, eu fui para Sydney passear. Nada, você não vê. Então vê mais como uma pessoa comum
que me identifica muito mais. Eu não sou daquele não perfil é aquele lifestyle. ostentador, né? Que fica, porra, aqui é minha Ferrari. Isso já me é contraponto, né? Mas qual o ao nome mesmo da pessoa aqui? Diana, chama Brasileiras Empreendendo. Deixa eu ver se... E aí ela tem A brasileira empresária, não? Não, Brasileira Empreendendo. Chama Diana Costa. E o produto dela é bacana, não é caro, ao mesmo tempo linguagem boa. Achei não. Se quiser, eu vou compartilhar a tela aqui, se liberar aí rapidinho. Eu vou liberar. A Fernanda tá aí, tá caladinha. Elvis Presley entrou agora, no final dos últimos 5 minutos. Ele não morreu. Essa aqui, ó. Brasileiros Empreendendo. Então, ela tem um estilo bem... Não tem um criativo muito bacana, trabalha muito all type, né? Então, mas trabalha muito meme. Essa é ela. Então, ela tá gestante, ela comprou agora uma esteira que ela trabalha em cima da esteira. É uma esteira escrivaninha. Eita, então, eu vou falar. Roda aí no perfil dela, Rodrigo, rapidinho. Olha só, o que ele falou ao type, talvez você não conheça. O que é o type? É fazer um post só com texto, tá? Só com texto que nem tá aí. Então, esses textos todos é um post all type, que é bem comum, né? A gente fazer, que é mais rápido de produzir, né? Que você não tem que escolher a imagem, não tem que fazer porra nenhuma, só tem ali a mensagem. Isso é um all type, todo o texto. Você vê que ele falou o público feminino. Por que ele está falando que é um Instagram de público feminino? Porque é todo rosa. Rosa, tom pastel. Isso são cores que são ligadas ao universo feminino, tá? De uma maneira ou de outra. Até certa época da humanidade não era. Isso é um dos negócios mais de uns 30 anos para cá. A linguagem também, né, Guilherme? Voltada para o feminino, né? A linguagem, ó. Ali é uma coisa de um meme, sabe? E sempre usando o que é legal, assim, que ela é sempre usando no feminino. Não tem muita coisa, nada de feminista, aquelas coisas do arquétipo... É feminino sem ser feminista, né? Isso, não é um arquétipo de rebelde, né? Mas é um arquivo, sempre vai falar da empreendedora, principalmente de quem é mãe, que pode empreender dentro de casa, né? Então, e ela tudo no Canva, ela até libera essas artes para eles lá, um templatezinho do Canva, e conteúdos de como montar o seu conteúdo viciante, que ela chama, né? Então, ela mostra de como você criar ela tem uma metodologia dela de como você criar ideias infinitas de conteúdo. Então ele fala, por exemplo, vamos falar sobre arquétipos. Dentro de arquétipos a gente tem 12, então, ou seja, só ali já tem 12 assuntos para você falar de arquétipo. De cada um, né, do rebelde, você já tem vários outros assuntos, ela mostra lá, mas várias perguntinhas que ela faz que você consegue gerar mais 5 a 7 conteúdos só sobre o rebelde. Então, mostra um pouco isso na verdade dela, sabe? Então, eu achei interessante isso. Nada de ostentação, o Instagram, o stories dela é no cotidiano dela ali, mostrando também, respondendo pergunta de verdade, você vê que não é copies de pergunta, e um conteúdo barato, acho que foi R$97 o downsell dela, que depois ela entra para um outro material. Então, só que aqui ela te mostra criar persona, fazer todo um conteúdo antes de você fazer as postagens, que é o que a gente já sabe, né? Mas, assim, que a gente já trabalha um pouco nessa parte da criação. Então, ela tem um conteúdo um pouco mais, tá vendo? Bem mais... Você vê que é um conteúdo mais inocente, é pessoa comum. Aí você começa a entender o que cada tipologia, a cor... Né? A então, tipologia ela está usando mesmo. Sempre a mesma. Bebas ou Oswald, alguma coisa assim. E assim, bem provavelmente aqui o Canva já te dá ali. Tem muita coisa pensada, então não tem uma identidade de uma marca. Mas, no entanto, tem um padrão, né? Tem um padrão. Ela segue um padrão, segue uma identidade visual, sempre nos mesmos tons, nas mesmas cores.
sempre aí tá fazendo... Ela E faz ela um grid, postou- né? Tá fazendo É, grid? e ela faz um grid. E ela postou essa semana passada, se não me engano, ela planejando e já organizando o conteúdo de junho. Então ela já está com o conteúdo todinho já pronto para 6 meses. Interessante. Então, aí ela mostra, tem até um desafio dela sobre como você gerar seu conteúdo 6 meses em 30 dias. Muito bom. Deixa eu ver aqui se eu acho agora. Aqui, ó, deixa eu mostrar Empreendendo. o Pedro Superti, que eu te falei lá também, sobre a questão do governante. A gente começa a entender isso aí nas postagens, né? Então a gente tá começando a usar uns memes agora também, que é o cara do Fator X. Acho que ele tá em lançamento, não tá, Rodrigo? Acho que ele tá. Ele tá esse Desidério aí. Desidério. Essa menina, essa Carolina, Design. qualquer coisa, né? Ele tá sempre assim, ó, sempre de terno, sempre mostrando. Ele tá de terno desde sempre, né? Sempre, sempre. Então, você vê o perfil governante dele nisso aqui, ó. Então, sempre mostrando alto status, padrões, que se a gente começa a entender, começa a visitar os Instagrams, até um próprio exercício para entender um pouco mais sobre arquétipos, né? Começa a visitar os Instagrams e começa a ver o que pode, de criativo, o que pode ser feito. Ele até usa meme, mas é muito pouquinho, né? Muito pouco ali. É mais assim, tipo 1 por semana, aquele negócio. Você vai usar um meme, mas de uma forma moderada. Você usa o meme porque você sabe que tem um alcance violento, que sempre vai ter um alcance de compartilhamento, de engajamento, mas para subir o teu Instagram mesmo. Mas, de uma maneira geral, você segue com seu conteúdo. O próprio, aquele que eu falei, o João Pedro, acho que é João Pedro mesmo, né? Nem tô seguindo ele mais. Eu limpei meu Instagram todinho, tá vendo? Que é muita coisa de... Então ele faz muito de reviver um pouco da época da idade dele e tal. Quem usou o Inamp... Quem faz muito é o Rafa Falcão, né? Então assim, ele toda hora ele bota isso. Ele defende feed não organizado. Isso ele defende. Então ele tem algumas coisinhas que tem muito engajamento, tá vendo? Um postzinho, disciplina, tá com 5.300 curtidas, 156 comentários. Então ele tá hoje com os grandes players do mercado, esse cara aqui, ó. Então... Cara, é muito patotinha, né? É muito patotinha. Isso aí, quando você tem acesso a uma pessoa, você acaba tendo acesso às outras, né? Justamente. E assim, hoje em dia, esse carinha aqui também tá começando a voar também, não sei se vocês conhecem ele, então eu não sigo ele também não, mas hoje eu vou falar desse cara. Mas aí, ele cara... tá com o Negro agora, esse cara aqui ele que fez alguns hacks lá pro Negro. Mas aí a gente vê a linguagem desse pessoal que é muito de adolescente, eu não consigo nem acompanhar. Tanto é que eu parei de seguir. Assim, ele tem uns hacks legal, alguns copies bacanas, mas eu parei de seguir. Não é muito a minha área aqui, né? Então, mas assim, às vezes eu entro e tal, a mesma coisa do Paulo Marçal. Então eu parei de seguir, não sigo ele. Mas você vê a parte de criativo, você vê as outras coisas que... Eu sempre olho, porque assim, esses Instagrams maiores são mais profissionais. A gente analisa, e o cara, Instagram de players de mercado tem que seguir, cara. E o cara assim, é o por big exemplo, player, né? É um de maiores nesse momento. Não tem como negar. O cara hoje é referência nesse I. Eu fiz um trabalho com eles aqui, o método IP presencial, e eu conheci o cara que ele tá lançando aqui também, que acho que é o Júnior, mexe com a parte de design criativo dele lá. O cara não sabe nada na parte de criativo, assim, né? Não sabe nada, né? Não dá para generalizar tudo. Mas no momento que eu fui fazer live, cara, eu fui lá fotografar o evento e ele morrendo de ciúme. Não, você não vai passar foto para ele, não. Pode passar foto para mim que eu passo para eles. E que câmera que você tá usando, cara? O que você faz e tal. Então ficou o tempo todo, mas não dá o braço a torcer, sabe? Por quê? Porque o cara tá entre os grandes players do mercado. Então, para o Marçal falar do Júnior, todo mundo vai comprar ele. E acho que de vez em quando ele aparece aqui
nas redes dele. Mas é aquilo que falou, é uma patotinha. O cara entra ali dentro, acabou. Ele tá dentro num castelo ali. Mas é legal você poder na verdade, ver. às vezes, quando você paga uma mentoria, um troço desse, o que você está pagando não é isso. Está na mesa das pessoas assim. Mas é um negócio que Acho que é esse aqui, ó. Vinícius fala bastante. Não, quando você entra na mesa de alguém assim, depende, eu acho que tu é interesseiro. Sabe? Você tem que chegar de outra maneira. Justamente. Não, e assim, tanto é que eu nunca precisei de fazer isso, até porque me chamaram para fazer um trabalho com ele lá, eu falei, cara, não vai dar e tudo, e não é porque eu quero estar ali, porque status para mim desse jeito, para mim, eu não consigo, não me vejo de verdade nisso. Então, e os caras têm muito medo de perder o lugar e tal, então assim, bobeira. Cada um tem seu caminho a seguir. Eu vou mais pelo arquétipo de pessoa comum. É moleque novo, só que assim, aí quando a gente foi conversar e tal, eu tô sempre assim, disposto a ajudar, a abrir o jogo mesmo. Não, que câmera que você usa? Cara, tô usando tô usando Fuji. Que lente que você usa, cara? Porque eu tô usando a lente do kit aqui e tal, eu uso isso, uso 2.0. Fui falando dos meus equipamentos, o que a gente faz, mas ao mesmo tempo é um cara que, tipo, você vê que na hora, no Instagram, é um cara que vende muito porque tá do lado de um grande player no mercado. E também não tem como negar, né? Onde o Pablo Marçal põe a mão, os lançamentos é melhor do maníaco. Rodrigo? E é bom, o trabalho que ele faz é bom, cara. Você vê, a identidade visual é boa. Sim. A identidade visual do Pablo Marçal é muito maneira, cara. É muito Sim. impactante, tem impacto, tá muito bem feito. O cara pode não ter até um conhecimento teórico, mas na prática o cara tá mandando. Sabe? Sim. O resultado fala sozinho. Justamente. Você ia falar, Thiago? Esse cara aí, o Júnior Neto, eu sigo ele e, tipo assim, ele conta que ele era fotógrafo antes. Ele, se eu não me engano, ele era fotógrafo. Acho que é por isso que ele estava te perguntando as coisas, então. Sim. Ele lá no dia, lá, ele estava fotografando também. Porque o Paulo Marcelo é daqui de Goiânia, né? E aí, a esposa dele é goiana, ele começou de família aqui, a gente conhece um pouco da história dele aqui. E aí, ele tinha a plataforma, era aqui em Goiânia, São Paulo, e tinha mais outro lugar, não estou lembrando de onde. E o Júnior que sempre acompanhou ele. Então, e aí nesse dia estava fotografando lá também. Aí falou, eu faço algumas coisas também de arte e tal, mas era aquela coisa assim, nossa, eu sou o cara do Pablo Marçal, então se você chegar, tem que falar mais comigo do que falar com outras pessoas. Então tinha aquela certa barreira de ciúme que os caras têm. Na área de criação, né, eu conheço muito. Às vezes também às vezes é o próprio processo dos caras também, né? Sim, o cara não quer ser incomodado por nego. Não, e outra, o Júnior cuida dessa merda aí, não quero nem saber dessa porra. Eu já vivi com grandes famosos aí que eu trabalhava quando eu viajava muito fotografando e tal. E a maior receita deles é essa, tietagem, né? A galera fica tudo tietando. E, cara, pra mim, assim... É muita gente chegando, né? Muita gente... Sim, que aproveitar, né? Aí acaba blindando. Mas é isso. Acho que é... Tinha um outro, mas eu ia mostrar, mas acho que não lembro mais qual que era. Então, estamos de boa. Né? É isso. Foi, pelo menos, a gente fez nosso aqui mini hot seatzinho para manter a... Vai deixar salvo, Guilherme? Eu gravei. Depois eu passo lá pro Vinícius. Tranquilo. Ele vê lá o que ele faz. Beleza? Gente, valeu, obrigado, hein? Obrigadão pelo conteúdo. Foi um prazer aqui conversar um pouquinho com vocês. E vamos lá, vamos explodir aí. Tem que ganhar dinheiro. Aí. Tá, valeu, abraço. Valeu, abração. Valeu, pessoal. Um abração. Stop recording.